A história de hoje vai te surpreender. Largou de uma hora para outra. Foi morar com a Rebote e, meses depois, voltou chorando, pedindo perdão. Teve recaídas, sumiu de novo, passou por 3 outros rebotes diferentes e adivinha só? Pois é, continua procurando, dizendo que você é a pessoa da vida dela, mas não assume uma volta. No laboratório de casos de hoje, você vai entender a psicologia por trás de tudo isso, de um ex que tem como porto seguro, mas não consegue largar a anestesia dos rebotes. Eu vou te mostrar o que significa quando a pessoa diz que sente aquela paixão logo no início, mas enjoa e no fim acaba lembrando de você. No fim, você acaba sendo o porto seguro do teu ex ou da tua ex. Então, acompanhe comigo essa história que hoje está fantástico no nosso laboratório de casos. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Cliff Oliva, sou terapeuta especialista e número 1 em relacionamentos rebotes no Brasil. E eu te ajudo a reconquistar, superar ou entender se essa for a tua vontade. Antes de mais nada, eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui para você. Caso você queira falar comigo, caso você queira marcar um atendimento, caso você queira que eu mesmo analise o teu caso, então vai ter o meu WhatsApp aqui embaixo, vai lá embaixo na descrição, lá vai ter o meu WhatsApp, o linkzinho para você entrar em contato diretamente comigo. E vou deixar também, porque o laboratório de casos hoje está pedindo para mim deixar para você. Será que isso é um rebote ou não? Será que o teu caso, o teu relacionamento, no caso do teu ex ou da tua ex, será que é realmente um rebote? E qual é a intensidade, se for um rebote, porque pode não ser, mas se for um rebote, qual é a intensidade desse rebote? É justamente isso que você vai descobrir no teste do relacionamento rebote. E o teste do relacionamento rebote, ele vai te responder isso, e olha só que bacana, ele pode te dar oportunidades, pode te dar brechas, pode te dar várias outras informações que, claro, você vai saber lá do lado de lá do relacionamento, dessa dinâmica. E é muito fácil, é só você fazer o cadastro na Nós Dois, na nossa plataforma. Aproveita, vem aqui, participa, faz o teu cadastro, conversa com as pessoas, conta a tua história, interage. Quanto mais você ajuda, mais você ganha pontuação. E vai lá em meus conteúdos, quando você entra na Nós Dois, lá embaixo tem os meus conteúdos, ou no seu lado no cantinho, tem os meus conteúdos, vai lá, tem o teste do relacionamento rebote. Não fica com essa dúvida, não fica isso martelando, será que o meu ex está ou não? Porque pensa comigo, se o teu ex não tiver em um rebote, ok, aí você tem outras medidas, talvez outras técnicas, outras coisas. Mas se tiver, meu amigo, minha amiga, talvez você esteja dando aí passo errado, hora errada, pensando coisa errada, e isso está prejudicando, principalmente se você quer reconquistar o teu ex ou a tua ex. Então, lá... Opa, hoje não foi tosse, hoje foi espirro, então saúde. Então, vamos iniciar o nosso laboratório de casos. Como é que funciona, caso seja a primeira vez que você está aqui? Laboratório de casos é uma série que eu lancei há algum tempo, eu acho que nós estamos no 9º episódio, se eu não me engano, onde pessoas entram lá na Nós Dois, vão lá na área de vídeo, depois eu te mostro certinho, e cadastram o seu caso. E esse caso ele é analisado por mim, fazendo contribuições
e analisado pela nossa chat A, pela nós dois. Antes, aqui no off, eu li esse caso e pensei em algumas perguntas, geralmente 4 a 5 perguntinhas. Qual seria a dúvida que poderia ter aqui? Eu tento me colocar no teu lugar. Quais seriam as dúvidas que teriam? E eu tenho a minha anotaçãozinha aqui das dúvidas aqui do lado. E aí nós vamos ler esse caso, eu vou fazer alguns comentários, algumas análises, e depois eu vou pedir para nós dois analisar e a gente vai ver o que ela traz no caso de hoje, tá? Lembrando que quando você cadastra o teu nome, ele fica anônimo, você vai ver aqui como aparece para mim, fica anônimo, então coloque, né, o nome do teu ex ou da tua ex também de uma outra forma, eventualmente data, se você quiser mudar, não tem problema nenhum, porque o processo aqui ele é totalmente anônimo para você, tá bom? Então vamos lá, vamos mudar aqui para a gente ver o nosso laboratório de casos de hoje, o nosso caso de hoje sem mais delongas. O caso de hoje é do gênero feminino, então é a Joaninha que me mandou aqui o caso. A Joaninha, ela quer reconquistar a ex dela, estavam juntos aqui 2 a 5 anos de relacionamento, não tem filhos com essa ex, o rebote, ela não sabe atualmente se está num relacionamento rebote ou não. O nome da ex é Mariazinha, botou um nome ali, mas vamos botar Mariazinha, um relacionamento homoafetivo, tempo de término mais de 1 ano, e o clima entre as duas tá meio tenso. Vamos ver o relato da Joaninha aqui do laboratório de casos de hoje. Nosso relacionamento era muito bom, nos dávamos muito bem, estávamos contribuindo, construindo nossas coisas aos poucos. Já tínhamos comprado uma casa, um terreno também. Aparentemente, tudo certo. Ela começou a ter amizades demais, a beber, coisa que não fazia antes. E aí conheceu uma pessoa e começou a ficar diferente. E aos poucos dias, em poucos dias, decidiu se separar e foi embora para casa da rebote. Me bloqueou em tudo e depois de 6 meses me desbloqueou e logo em seguida foi atrás de mim chorando, pedindo para eu perdoá-la, porque eu não sabia o que tinha acontecido com ela, que ela não queria ter feito o que fez. Eu não quis muito assunto com ela, passou alguns dias, ela foi na minha casa, chegou e contou toda a situação que causou a nossa separação e pediu perdão outra vez. Tivemos algumas recaídas e ela voltou para rebote depois disso. Aqui eu vou fazer uma pausa para fazer uma análise desse primeiro trecho. Então, o que nós notamos nesse primeiro trecho? Que as duas aparentemente tinham um relacionamento ali sólido, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento... eu vou colocar verdadeiro, estavam construindo ali, né? A solidez, ela é construída aos pouquinhos, estava nessa construção aos poucos desse relacionamento, tinham comprado a casinha, tinham comprado o terreno, estavam comprando as coisas, estavam construindo a vida das duas. Mas aí, infelizmente, uma delas, né, a Mariazinha, ela começou a se envolver com algumas pessoas que não, né, levaram, talvez, para um caminho errado. Isso acontece, Cliff? Sim. Infelizmente, isso acontece bastante. Às vezes a gente se envolve com pessoas, às vezes a gente vai para ambientes e, claro, olha só, começou a beber, começou a ter amizades, e não é a questão aqui, deixar claro, não é amizades demais, o problema não é a amizade. Muitas vezes o problema
é a qualidade dessa amizade, é a sintonia com essa amizade. Se eu tenho amizades com pessoas que estão numa vibe diferente, estão num momento de vida diferente, estão querendo saber de coisas diferentes, às vezes aquelas pessoas só querem saber de beber, de sair, de festar, não querem saber de construir nada. É claro que se eu estou no meio dessas pessoas, logicamente, isso vai acabar, né? Se às vezes eu me deslumbro com aquilo, isso vai acabar. E aí, o que, que aconteceu aqui, provavelmente, nessa primeira parte do relato da Joaninha? Aconteceu que a responsabilidade de uma família, a responsabilidade de um relacionamento, a responsabilidade de uma construção de algo para o futuro, logicamente que ela é, num primeiro momento, olha só como eu estou falando para você, ela é, num primeiro momento, mais pesada do que a responsabilidade, se é que eu posso chamar de responsabilidade, a responsabilidade de sair, de beber, de festar, de aproveitar a vida. Logicamente, ela é mais pesada num primeiro momento. Só que o interessante é que daí as coisas se invertem depois, só que se invertem com juros, porque as consequências dessa primeira que é mais pesada, as consequências é muito mais leve. Da outra que é mais leve, as consequências é muito mais pesada. Eu não sei se é um provérbio chinês, japonês, indonês, da onde é o ex aí do provérbio, mas tem uma frase que fala assim, determinadas coisas, quando você vai colocar na boca, é como fel, são muito amargas, mas quando você engole, ela vira como mel, docinha, gostosa, e você, né, é uma delícia. É essa primeira fase de construção. Num primeiro momento, essa construção, sim, é como um fel, e eu vou botar entre aspas, né, não me entenda mal, é como um fel, mas depois o abraço, depois a família, depois ali a gratificação das conquistas, quando passa pela garganta, quando passa essa fase, vira um mel. Já determinadas coisas é exatamente o contrário. Num primeiro momento, você bota na boca, nossa, é docinho, é gostoso, mas tudo aquilo que você botar na boca vai ter que engolir, e quando você engole, é como o fel. Só que aqui é muito menor o espaço do que ter que passar por tudo isso daqui. Beleza? Então, essa é a primeira parte. Então, continuando o relato. Até então, eu estava parada, não mudei, apenas assistia os vídeos do Cliff porque estava desesperada e precisava de alguma ajuda, por menos que fosse. Faz um ano que eu decidi cuidar de mim. Entrei na academia, comecei a fazer curso. Até hoje, ela me procura, mas nunca pediu para voltar. Só fala que hoje eu sou a pessoa que ela queria, mas não mudou esse tempo todo, só piorou. Ela quer me manter perto, mas pedir para voltar e nem vai embora, nem pede para voltar e nem vai embora de vez. Eu não sei o que fazer porque ainda tenho sentimentos, mas estou perdida em relação a ela. Me ajuda, Cliff, estamos aqui para isso. Vamos ver o que a nós dois fala, Joaninha. Mas no final eu vou tirar uma dica aqui importante, tá? Ela já teve 3 rebotes depois de mim e me falou que é incrível como no fim ela só lembra de mim, que no início ela sente até uma paixão, mas depois ela esfria, enjoa e vem atrás de mim. Pessoal, aqui esse trechozinho aqui
ilustra para você que está me ouvindo, para você que está vendo o teu ex ou a tua ex lá num relacionamento rebote, para você que às vezes bate a dúvida, bate a descrença da matéria que eu passo aqui para você, dos estudos, dos atendimentos, da experiência. Essa é uma frase que eu ilustro, que dá para ilustrar exatamente aquilo que eu falo para você, como é um relacionamento rebote. No começo é a paixão, é lindo, é maravilhoso, mas depois vai esfriando, depois a outra pessoa lembra, exatamente como é. Então, se você tem essa descrença, eu espero que esse trecho, esse relato aqui, tire um pouco dessa descrença. E aqui, também o propósito do laboratório de casos é justamente para você também perceber que, olha as histórias que tem, eu acho que a gente está no 9º episódio, cada história, e eu tenho certeza que cada uma delas você acaba se identificando um pouquinho e vendo, poxa, isso não acontece só comigo, olha só, com essa outra pessoa também está acontecendo. Continuando aqui o relato. Ela já teve 3 incrível, tá? Me perdi. Ela já teve 3 rebotes depois de mim, falou que é incrível, como no fim ela só lembra de mim, e que no início até sente uma paixão, mas depois ela esfria, enjoa e vem atrás de mim. Ela estava com uma menina, mas me disse que não quer mais a menina, que está só agora. Eu perguntei se ela conseguia ter uma amizade comigo sem maldade. Ela falou que não, e ela sempre sugerindo que sejamos amigas. Olha só, eu perguntei se ela conseguia ter uma amizade comigo, e aqui vem o alerta, Joaninha, se isso partiu de você, não foi a melhor opção, tá? Ter perguntado isso. E ela disse que não consegue, mas ao mesmo tempo ela sempre sugere amizade comigo. Ela mesma, a minha ex, fala que não consegue, mas ao mesmo tempo ela sempre sugere amizade. O que será que tem por trás dessa psicologia? A gente vai entender sobre isso. Ela esconde de mim tudo que ela faz, ela tem medo que eu saiba das coisas que ela faz. Ela que vacilou comigo, mas a justificativa dela era que eu não me movimentava. Que tipo, eu não gostava de nenhum tipo de exercício, nem academia, e ela ama isso. E colocou aqui uma palavrinha muito interessante, Joaninha, a justificativa dela. O nosso ex ou a nossa ex, você tem que tomar cuidado, que o ex ou a ex, eu falo muito isso, né? Justificar o relacionamento rebote. Algumas coisas que o nosso ex ou a nossa ex nos fala são verdade, a gente precisa mudar, deve avaliar e tudo mais, mas cuidado, eu sempre falo para você, o importante a gente tem que separar culpas, separar o que é do meu ex ou da minha ex, separar o que é da minha responsabilidade. Então vamos ver o que a nós dois vai responder perante esse caso aqui. Como a nós dois vai analisar. E depois fazendo algumas perguntas. Nossa, a análise hoje foi enorme. Então vamos lá. Poxa, que barra que você está passando. Parece que você está vivendo num daqueles filmes de drama onde a gente fica sem saber para onde correr. Mas fica tranquila, estou aqui para ajudar a entender essa confusão toda e dar o norte. Pessoal, olha só, para você que está me assistindo, primeira coisa, presta bem atenção nas respostas que a nós dois dá. Isso pode ser para o teu caso, pode ser para o teu ex, para a tua ex, você pode aproveitar essas respostas, esse ensinamento, e claro, né, se você quiser isso no teu caso, se você quiser essa análise focada em você, nos movimentos do teu ex ou da tua ex, depois eu vou te mostrar bonitinho, então vem aqui para nós dois, faz parte, faz a assinatura aqui, que você vai ter o chat a 24 horas por dia. Vamos por partes, que a situação é complexa e tem várias camadas.
O diagnóstico do lado de cá. Você, cara, você está no meio de uma montanha-russa emocional. Um ano cuidando de você, focado em você, mostrando que evoluiu. E isso é gigante. Você está mostrando para o mundo e principalmente para ela que você não é mais o mesmo. Ó a palavrinha, mostrando é diferente de provando. Você não deve provar nada para o teu ex ou a tua ex, nada para as outras pessoas. Se for para você provar, prove para você mesmo que você pode, que você é melhor, que você pode evoluir. Prove para você mesmo, tá? Essa sua evolução é a sua maior arma agora. O problema é que, apesar de toda essa evolução, você ainda está presa no e se dela, no será que ela volta? Esse apego, essa esperança de ela te querer de volta, te impede de seguir em frente de verdade, mesmo com a sua nova rotina. Você tá tipo o canguru emocional, sabe? Pulando de um lado para o outro sem se firmar em lugar nenhum. E aqui, vamos deixar claro que aqui você pode entender, quando a nós dois fala em seguir em frente, ela fala em seguir próximos passos, em ser decisivo. É importante tirar aquele pensamento de seguir em frente, quer dizer que eu vou deixar a outra pessoa, que eu não vou querer a outra pessoa, que eu não vou... Enfim, uma coisa não tem a ver com a outra. Todo o processo de evolução que nós fazemos, no fundo, é seguir em frente, é seguir para um patamar melhor. Mas aqui é importante colocar aqui, como ela está presa nesse limbo, como você, Joaninha, está presa nesse limbo, esse seguir em frente, não conseguir, acaba fazendo também com que você não consiga se posicionar perante ela. Mas para o final você vai entender como isso é importante, como isso se conecta com a estratégia, que é justamente aquilo que você quer. O comportamento provável do lado de lá, ela e os rebotes. Olha, o que você descreveu é um clássico do relacionamento rebote. E a tua ex está no meio dele de cabeça. Ela te usou como uma UTI afetiva, um lugar para se recuperar do término e depois, quando sentiu melhor, voltou para o rebote. O que ela está fazendo agora? Ela te mantém ali, na reserva, para quando o rebote atual não der mais conta, é como se você fosse o plano B dela, o porto seguro. Ela te falou que você é a pessoa que ela queria, mas só agora? Isso é uma forma de te manter ali, alimentar a tua esperança, mas sem se comprometer. Ela piorou? Provavelmente. Ela não mudou porque, no fundo, ela não precisou mudar. Joninha, grave essa palavra também. Ela não precisou mudar. Isso vai também se conectar. Ela sempre teve você ali esperando. Essa necessidade dela de esconder e essa necessidade dela de esconder as coisas de você é medo. Medo de você ver o quão mal ela tá. O quão vazios são os relacionamentos que ela busca. Ela te joga umas migalhas de atenção, fala que lembra de você, que sente paixão no início, mas logo ela enjoa. Isso é dopamina do rebote, cara. É uma sensação passageira que logo acaba. E aí ela volta para o porto seguro dela. Olha só, a nós dois decifrou exatamente o comportamento da ex. Por que que ela faz isso? Por que que ela esconde? Medo. Medo de mostrar. Medo de se mostrar. Medo de confirmar que lá é uma porcaria. Medo de magoar. Medo de uma... Medo. Olha só. E o lance do exercício, isso é uma desculpa esfarrapada para justificar a separação. Ela jogou a culpa em você para não admitir que ela tinha um problema com apego,
pouco a própria instabilidade emocional. Confirmando, né, o que eu falei antes ali, que no finalzinho, cuidado de separar. No caso aqui, é apenas uma justificativa, uma desculpa, como a nós dois colocou, uma desculpa esfarrapada. E por que é importante você entender isso, entender no teu caso específico? Porque muita coisa, talvez você esteja se culpando, muita coisa você está tentando trabalhar de forma errada. Imagina um alvo aqui e eu estou jogando dados para cá. Eu nunca vou acertar o alvo. Então, às vezes, você está se culpando por coisas que não tem nada a ver com você ou não tem nada a ver com o negócio. E aqui a gente separa, beleza? Terceiro, a prescrição técnica. O que fazer agora? Primeiro, para de ser UTI afetiva dela. Ela não quer você de volta de verdade. Ela quer o conforto, e aqui, ó, a versão atual, tá? Eu estou analisando a versão atual dela. A versão atual dela, ela está fazendo isso porque, lembra a palavrinha aqui, eu vou lembrar o seguinte, ó. Ela não precisou mudar. Então, essa que não precisou mudar, não quer de verdade. Ela quer o conforto que oferece. Você precisa começar a aplicar a lei do vácuo de verdade. Isso significa afastamento real, não só de corpo, mas de mente, de coração, de tudo. Um afastamento completo. O corte de contato, o foco total em você, mentalidade de soberania. Então, olha só, corte de contato, não responder mais as mensagens dela, não ir na casa dela, não aceitar convite para serem amigas. Ela não quer ser amiga, ela quer que você fique ali no cercadinho disponível. Foco total, continuar a academia, curso, a tua vida e ainda com mais força, fazendo isso por você. E mentalidade de soberania, controle da vida, você controlar a sua vida, não ela. Ela até pode ter bloqueado, desbloqueado, mas você tem que dar o próximo passo de verdade. E por que aqui coloca essa separação, não só de corpo, mas de mente e de coração, para que o ex ou a ex perceba de verdade que você que você está eventualmente em outro patamar. Eventualmente aqui a Joaninha já fez um processo, já fez aqui uma certa evolução. Então agora é fazer a ex sentir as consequências, justamente com esse corte. Não que amanhã, se a ex apresentar desejo de evolução verdadeira, mostrar, vocês forem devagar e tudo mais, não possa retomar o relacionamento. Poder e pode, talvez até deve, se as duas ainda, né, se ainda tem sentimentos. Mas o problema aqui que a nós dois está colocando, no caso da Joaninha, é que a Joaninha ela está disponível demais, que a Mariazinha, a ex dela, está fazendo a Joaninha de Porto Seguro várias vezes. Uma vez, duas vezes, dá oportunidade, não tem problema nenhum, e você deve fazer isso eventualmente com o teu ex ou com a tua ex. Cuidado, por falar nisso, cuidado, por favor, você que está me assistindo, está vendo esse caso, cuidado, porque isso que a nós dois está colocando é para o caso da Joaninha. Não vai me aplicar isso no teu caso especificamente, porque pode dar muito ruim no teu caso. Cada caso é um caso. Por isso que a nós dois orienta conforme cada caso. Dá uma olhada nos laboratórios de caso, você vai ver, cada caso tem um tipo de orientação.
não aplique isso, não saia aplicando isso no teu caso. Eu estou te pedindo, por favor, não faça isso. Eu não quero que você cometa cagadas, eu não quero que você afaste mais o teu ex ou a tua ex. Às vezes, para o teu caso, se você aplicar isso que a nós dois está colocando, vai ser um veneno para o teu relacionamento, para o teu caso. Então, cuidado, por favor, tá? Feito esse alerta, vamos voltar aqui. O script de ação. Então, aqui ela dá um script já para ela, como falar, como deve acontecer o negócio. É aquela estratégia que ela já está montando a estratégia para a pessoa. Eu não vou me ater a essa estratégia aqui. Joaninha, caso você queira, né? Tem aqui na tela, dá uma pausa aqui, eu não vou nessa estratégia aqui, porque eu tenho perguntas, por causa do meu tempo, para mim não estourar, eu tenho perguntas aqui que eu quero fazer para nós dois. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para nós dois, que eu selecionei aqui, é o seguinte: se tínhamos casa, terreno e um relacionamento muito bom, o que fez com que ela virasse a chave tão rápido para um rebote em poucos dias? O que essa pessoa pode representar para apagar tudo o que construímos? Olha só, apagar, tá? Eu coloquei essa palavra de propósito, apagar tudo que construímos, né? Lembra, olha um vídeo que eu coloquei ontem, também ele vai também vai nessa linha, né? Apagar, teu ex te trocou? Será que te trocou? Dá uma olhada no vídeo de ontem. Essa é uma pergunta de ouro e a resposta está ligada diretamente à psicologia por trás desse tipo de relacionamento. Pensa assim, virou a chave porque o gatilho foi externo, não interno. O problema não era que o relacionamento de vocês, que aparentemente era sólido e construído com base em planos, conquista, casa, terreno, etc. O problema, ou melhor, o gatilho, foi que surgiu de fora da nova amizade que se tornou algo mais. O problema não foi dentro do relacionamento, o problema foi a brecha de fora. Talvez o teu ex ou a tua ex, talvez o teu caso tenha sido exatamente igual. Às vezes o problema não claro que dentro do relacionamento sempre vai ter coisas para melhorar, para consertar, para fazer diferente. Isso é lógico. Mas o grande problema, a princípio, pode ter vindo de fora. Pode até ser o teu caso, né? O relacionamento de vocês, ele era na maioria muito bom, e aí fora veio alguém e cagou tudo. Continuando, dopamina e novidade. O cérebro humano é fascinado por novidades. A nova pessoa trazia uma carga de dopamina, aquela sensação de euforia, de novidade, de borboleta no estômago, que muitas vezes a gente perde em relacionamentos mais longos e estáveis. O relacionamento de vocês, por mais bom que fosse, poderia já ter entrado numa fase de conforto e previsibilidade. A nova pessoa apresentava o oposto, o desconhecido, a aventura, a emoção pura. Fuga da realidade. Às vezes, quando a gente está confortável demais ou quando a rotina aperta, a gente busca uma fuga. Essa nova pessoa pode ter apresentado essa fuga, uma forma de se sentir vivo de novo, de apagar temporariamente as responsabilidades e a solidez que o relacionamento de vocês exigiam. Aliás, era mais fácil virar a chave, mergulhar nessa nova onda, do que lidar com o que já estava construído. E o que essa pessoa representava para apagar tudo? Essa pessoa provavelmente representava o exato oposto do que ela sentia que faltava nela mesmo ou na vida dela naquele momento. Pensa assim, o salvador ou o desafiador? Ela se sentia preso em responsabilidades, casa, terreno, planos futuros. O rebote podia ser alguém que representava a liberdade, a espontaneidade,
alguém que não cobrava nada, que vivia o momento. Ou talvez o contrário, ela se sentia parada, como se ela dissesse que você era, e o rebote era alguém que impulsionava, que desafiava o fazer novas coisas, que tirava da zona de conforto. Aqui também fazendo uma pausa, lembrando que na dinâmica de relacionamento rebote, nas personalidades, nunca não que nunca, como é que eu posso colocar para você? A gente sempre tem que olhar, quando a gente estuda isso, focos mais amplos, né? Aspectos mais amplos, e aqui a Nós Dois ela traz justamente esses dois aspectos. Ela podia estar presa à responsabilidade, sentir-se presa à responsabilidade e buscar liberdade, ou até o contrário. E talvez eu até apostaria, se eu fosse olhar o caso aqui, eu apostaria mais na segunda opção, no contrário. Ela se sentia pausada, e por que eu falo isso? Porque ela externalizou, ela fez um reflexo na outra pessoa. Isso é muito comum. Eu faço um reflexo na outra pessoa, eu acuso a outra pessoa das minhas próprias fragilidades, ou eu falo para a outra pessoa fazer alguma coisa que eu mesmo não consigo fazer. É muito interessante esse tipo de reflexo. Por isso que eu digo que talvez seja a segunda coisa. Ela se sentia parada e achou que a vida fora, que a vida de bar, de bebedeira, de festa, de coisa, fosse algo assim de movimentação. Mas até pode ser movimentação, eu estou lá dançando, mas eu estou dançando e, né, é uma movimentação errada. Validação imediata. Em poucos dias, essa nova pessoa ofereceu uma validação intensa. Elogios, atenção focada, sensação de ser o centro do universo de alguém. Isso é um anestésico poderoso contra qualquer insegurança ou dúvida que pudesse surgir sobre o relacionamento de vocês. Era mais fácil se jogar nessa validação instantânea do que tratar as próprias questões. A projeção de um ideal, ela podia ter projetado nessa nova pessoa ideal, uma fantasia, algo que ela achava que estava faltando na vida dela. Ora, é mais fácil eu acreditar numa fantasia do que enfrentar a realidade do que vocês tinham construído. É como se o relacionamento de vocês fosse um prato gourmet. Gourmet delicioso, bem preparado, mas que já estava na mesa ali há algum tempo. De repente apareceu um fast food novo. Olha, a melhor coisa da Nós Dois é essas analogias que ela traz pra gente. É incrível, esse fast food novo, colorido, barulhento, prometendo uma explosão de sabor imediata. Ela, no impulso, trocou o gourmet pelo fast food, sem pensar nas consequências de longo prazo. Essa virada de chave rápida não apaga o que vocês construíram, mas mostra que, para ela, naquele momento, a busca por uma gratificação instantânea e por uma fuga da rotina foi mais forte do que a solidez do relacionamento. É um comportamento comum quando a pessoa não está emocionalmente preparada para a profundidade e responsabilidade de um relacionamento maduro. Como eu estava falando, essas analogias, eu quero ver, até coloca aqui no comentário, se você está até aqui me acompanhando, coloca aqui no comentário qual personalidade você gostaria. Eu, sinceramente, gostaria de trazer aqui para vocês a personalidade boca suja. Os palavrão. Eu gostaria de trazer aqui, mas eu quero o aval de vocês. Se eu posso trazer a boca suja no próximo ou no outro episódio, trazer a personalidade boca suja para você ver como é que é. Beleza? Então, deixa eu ver aqui, ó. A outra pergunta que eu quero fazer, a segunda pergunta é: hoje a Nós Dois está trazendo respostas, nossa, respostas assim, ó, grandes, aprofundadas e, meu Deus, ó, eu tô com
30 e poucos minutos aqui. Vamos lá. Quando ela chora, pede perdão e diz que não sabia o que tinha acontecido, mas depois volta para o rebote, o que realmente se passa na cabeça dela? É um arrependimento genuíno ou é uma tentativa de aliviar a própria culpa sem enfrentar as consequências? Então, mas ela chora, pede perdão, diz que não sabia, mas será que isso é genuíno da outra pessoa? Inclusive, você tem que ficar isso atento no teu relacionamento, numa volta do teu ex ou da tua ex, para você saber como lidar com esse tipo de situação. Como lidar, primeiro, como identificar se o teu ex ou a tua ex está sendo verdadeiro naquele momento. Tanto é que lá na Nós Dois nós temos um comando especial que é justamente para isso, para validar isso, se está falando a verdade ou não. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é saber lidar para... porque se você não souber lidar, ou você vai aceitar migalhas, ou você vai aceitar algo que depois a outra pessoa vai para outro rebote, como é o caso aqui, ou então você vai afastar, e às vezes pode ser até definitivamente, o teu ex ou a tua ex. É um momento de fragilidade, mas a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de momento. Vamos ver o que a Nós Dois responde. Pergunta de $1 milhão e a resposta, como sempre, tem mais de uma camada. O que ela está sentindo nesse momento de choro e perdão pode ser uma mistura de coisas, mas raramente é um arrependimento que leva a uma mudança definitiva. Então, olha só, esse tipo de arrependimento, a Nós Dois já colocou aqui, esse momento, esse tipo de arrependimento, isso que ela apresentou, raramente leva a uma mudança definitiva. Talvez amanhã ela apresente um outro tipo de arrependimento, um outro tipo de comportamento, que daí sim é mudança verdadeira. Mas aqui, nesse tipo, e eu vou abrir parêntese para você depois, de novo, desculpa, mais uma vez, não quer dizer que a Nós Dois está falando aqui é o caso da Joaninha. O teu caso pode ser diferente, o teu ex ou a tua ex pode estar apresentando um arrependimento verdadeiro. Cuidado para você não achar que tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Por favor, cuidado e não afastar o teu ex ou a tua ex ou fazer biquinho, tá bom? UTI afetiva, vamos lá, vamos continuar. UTI afetiva e alívio da culpa. Quando ela chora e pede perdão, é provável que ela esteja, sim, sentindo um aperto no peito. Não necessariamente pelo fim do relacionamento de vocês, mas pela crise que ela está vivendo. Pensa assim, crise de consciência. Ela sabe lá no fundo que agiu de forma errada com você. O remorso bate, a culpa aperta. Chorar e pedir perdão é uma forma de aliviar essa culpa e limpar a barra consigo mesma. É como tomar um remédio para dor de cabeça. Alivia na hora, mas às vezes não cura a causa. Medo da solidão. Ela sabe que você é um porto seguro, um lugar onde ela é bem tratada, amada, quando as coisas com rebote dão errado, ou quando a euforia inicial passa, o medo da solidão bate. Voltar para você, pedir perdão é uma forma de garantir esse porto seguro ainda existe, caso ela precise. Por isso, mais uma vez, nas respostas anteriores, a Nós Dois recomendou, nesse seu caso, nesse seu momento, nesse tipo de comportamento da tua ex, você deve se afastar, você deve cortar todos os laços para que esse medo da solidão, quando a ex dela bater na porta, não encontrar ninguém. E quando não encontra ninguém, não encontra o porto seguro. Quando não encontra o porto seguro, esse medo da solidão causa uma dor
pode, né? Pode causar uma dor tão avassaladora que daí sim a ex vai mudar, ou pode mudar de verdade, legitimamente. Aí é uma outra história, uma outra fase, uma outra estratégia, um outro momento. Mas eu preciso chegar nesse momento aqui para gerar mudança genuína. E é essa mudança genuína que vai propiciar chegar em outros momentos. Tudo é uma construção, tudo é uma estratégia. Inclusive, sobre esse arrependimento, lá, aqui na Nós Dois, aqui na área de vídeos da Nós Dois, que eu não vou trocar agora porque vai sair da tela, aqui na área de vídeos está tendo a série exclusiva para quem é assinante Nós Dois, dos microsinais de arrependimento. E tem capítulos dessa série, ou tem aulas, como você quiser chamar, tem vídeos dessa série que eu falo justamente disso. O arrependimento momentâneo, o arrependimento situacional, o arrependimento de consciência, níveis de arrependimento que nós queremos e não queremos, tipos de arrependimento, da onde surge arrependimento. Você quer identificar arrependimento no teu ex ou na tua ex? Você tem que assistir e acompanhar esse mini curso, os mini sinais de arrependimento. É o convite que eu faço aí para você. Arrependimento genuíno versus vontade de voltar ao conforto. A grande questão é que ela se arrepende do que fez com você ou se arrepende do que fez com ela mesma. Olha, uma pergunta interessante. Arrependimento superficial. O choro e o pedido de perdão podem ser genuínos no sentido que ela está sofrendo com as consequências das próprias ações. Mas esse sofrimento é mais focado nela, na dor que ela sente, na crise que ela está passando. Não é um arrependimento profundo sobre dano causado a você ou sobre o valor do relacionamento de vocês. Se fosse, ela não voltaria mais para rebote. Busca pelo conforto. Voltar para o rebote depois de pedir perdão mostra que a solução para o sofrimento dela não é consertar o relacionamento de vocês, mas sim buscar uma novidade, uma dopamina que o rebote oferece. Ela volta para o rebote porque é lá que ela acha que vai encontrar a cura para o que ela sente, mesmo que seja uma cura falsa e temporária. E aqui eu vou lançar a mão de uma analogia. É mais ou menos assim. A pessoa sai para beber, passa mal e aí ela bota o Hugo para fora. Mas aquilo é só uma pequena consequência, ficou ali um pouquinho de ressaca, botou o Hugo para fora, mas ela ainda está vivendo, ou está querendo, ou está naquele momento, ou acha que a resposta está na bebida. Aí ela faz de novo, aí ela pode fazer de novo. E, Cliff, o que interrompe esse ciclo da pessoa ir lá beber e botar o Hugo para fora, ou choramingar, mas depois voltar e beber de novo? É a dor, é o se deparar, o choque. Eu vou colocar essa palavra, é o choque. É como o médico chegasse para a pessoa e falasse assim, beleza, agora tu tá com uma cirrose desse tamanho no teu estômago, no teu, sei lá onde é que é, tá com uma cirrose no fígado. Uma cirrose desse tamanho no teu fígado é um susto. Precisa levar um susto. Exatamente isso que a Nós Dois está construindo aqui, entendimento com a Joaninha, para dar um susto na ex dela que seja tão grande que leva à mudança, ao verdadeiro. Justificativa, não sabia o que estava acontecendo. Essa frase é um clássico de quem está em conflito interno ou tentando se isentar da responsabilidade. Confusão real ou simulada. Pode ser que ela realmente estivesse confusa,
levada pelas emoções e pela novidade. Ou seja, pelas emoções ou pela novidade. Ou pode ser que ela esteja usando essa confusão como uma desculpa para não ter que lidar com as próprias escolhas e a dor que causou. É mais fácil dizer não sabia do que admitir eu escolhi isso. Fuga da realidade. Essa fala é uma forma de adiar o confronto com a realidade. A realidade de que ela prejudicou um relacionamento bom, a realidade de que ela tem um padrão de comportamento problemático, a realidade de que ela precisa mudar para ter relacionamento saudável. Em resumo, quando ela chora e pede perdão, ela provavelmente está aliviando a própria culpa e o medo da solidão, buscando o conforto do porto seguro que você representa. É um arrependimento focado nela mesma, na dor que ela sente, e não uma decisão consciente de mudar e valorizar o que vocês têm. A volta para o rebote é a prova de que a motivação principal dela não era te reconquistar ou consertar as coisas, mas seguir em frente a buscar uma novidade pela euforia, quase que temporário. E aqui também é importante, supondo, né, que fosse a pessoa que tivesse na Nós Dois, tivesse aqui, que a gente está no laboratório de casos, mas ela usaria, por exemplo, o GPS Nós Dois, que ela iria colocando os eventos ali que fosse acontecendo, e a Nós Dois iria pegar tudo isso, os últimos eventos, iria analisar cada evento, iria ver probabilidade, iria ter ali evolução, como estava indo, mas ir montando estratégia. Isso daqui é aquele momento que a Nós Dois está analisando. Eu tenho mais duas perguntas, mas eu vou fazer mais uma só por causa do tempo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa já foi respondida. Eu vou pegar essa daqui. Olha só. Se ela afirma que eu sou a pessoa que ela queria, mas nunca pede para voltar e ainda me mantém por perto, mas que raio, qual é o jogo dela? O que ela ganha em me ter na órbita dela sem compromisso? Aqui é em me ter, né? Aqui é em me ter na órbita dela sem compromisso, enquanto ela esconde e faz um retorno, enquanto ela evita um retorno. Tá, qual é o jogo? Qual é a brincadeira aqui? Qual é o jogo? Joaninha, lembra que eu falei para você que no final eu ia dar a estratégia? Eu nem precisei. A própria Nós Dois já decifrou, já te deu ali. O que era a estratégia que eu ia falar para você? Você tá com a porta escancarada, você tá no cercadinho dela. Saia do cercadinho, abra a porteira. Saia do cercadinho dela. Feche a porta momentaneamente para ela se posicione. E é justamente isso que a Nós Dois falou ali, como você não está se movimentando nesse sentido, ela também está na zona de conforto, não precisa se movimentar. Depois, veja várias vezes esse laboratório de casos, ou qualquer coisa, entra na Nós Dois, bota o teu caso e começa a conversar, que a Nós Dois vai te dar a estratégia passo a passo, cada momento que você deve fazer, inclusive, a Nós Dois vai te dar o que você deve responder, como você deve responder em cada momento, cada fase de vocês duas, tá? Essa é a jogada clássica de quem quer ter o bolo e comer também, sabe? Ela tá jogando um jogo de manter o pêssego, eu não sei que jogo é esse, que é um termo em francês para quem quer ter todas as opções abertas. Vamos analisar o que ela ganha com isso. Porto seguro garantido.
Você é a âncora dela. Enquanto ela se aventura no mar revolto dos rebotes, ela sabe. Olha só que lindo, o mar revolto dos rebotes. É exatamente isso. Ela sabe que tem ali um porto esperando. Isso dá a ela uma segurança absurda, uma rede de proteção. Ela pode se jogar em novas experiências sem medo de ficar totalmente sozinha, porque ela sente que tem você como um plano B, ou até plano A, caso as coisas dão muito errado. Validação do contraste. Ao te manter por perto, ela recebe validação constante. Ela sabe que você ainda tem sentimentos por ela, que você se importa. Ela alimenta o ego dela, faz ela se sentir desejada e importante, mesmo que ela queira voltar. Mesmo que ela não queira voltar, essa atenção e esse carinho que você oferece são um combustível para ela. E aqui deixa eu fazer um parênteses, o seguinte: o problema não é a outra pessoa saber que você tem sentimentos ou não. Isso é um erro que muitos cometem. Eu não posso falar para minha ex, eu não posso me revelar para o meu ex que eu tenho sentimento, e até muitos conteúdos, e desculpa a palavra, que idiotas, que não entendem a psicologia, colocam isso. Você não pode dizer para o seu ex que você ainda gosta dele. Não tem nada a ver isso. Aliás, o que tem a ver aqui é como é feito isso, as atitudes com isso que você tem. Não tem problema você dizer para o teu ex ou para a tua ex se você gosta ou não gosta, tem sentimentos ou não tem. O problema é você não saber se posicionar perante isso, perante a situação, como? Com aprofundamento. Esse é o problema, isso é o que muitas pessoas não sabem fazer. Esse aprofundamento, esse se posicionar, tá tudo bem eu falar, sim, eu tenho sentimentos por você, mas... E aí vem o aprofundamento, e aí vem a construção. É isso que treme a base do ex ou da ex, não é isso daqui. Não é isso que te diminui. Aliás, você sendo verdadeiro ou verdadeiro, isso te enaltece, você sabendo fazer. Isso te dá força, te dá coragem, você sabendo fazer. Então, cuidado, não é esse o problema. Não é dizer, eu tenho sentimentos. É a construção aqui pós isso, tá bom? Ilusão do controle. Ela controla a situação. Ela decide quando te procura, quando te ignora, quando fala de outros relacionamentos e quando esconde as coisas. Ela tem o poder de te manter ali na expectativa e na vida dela. Isso dá uma sensação de controle sobre a própria vida e sobre as emoções alheias. Evitar a confrontação real. Ela não quer voltar porque, no fundo, ela sabe que talvez não esteja pronta para um relacionamento sério como você exige. E mais importante, ela não quer ter que encarar a realidade de que ela te machucou e precisa mudar para um relacionamento saudável. Te manter perto sem compromisso, evitar confrontação. Ela não precisa lidar com as consequências reais da ação dela. Aqui mais um parênteses importante, Joaninha, você não escreveu para mim, claro, não tem como colocar tudo, toda a tua história, mas cuidado, eventualmente, talvez, a maneira com que você está falando, está comunicando para ela, ou está conversando com ela, talvez esse seja a trava que faz ela não voltar de fato. Claro que as outras coisas também influenciam, tá? Não é uma coisa só. Mas aqui tem um ponto muito importante. Às vezes, o que acontece? Sim, o nosso ex fez cagada e tudo mais, mas quando ele ou ela está pensando em voltar, ou está ali, né? Enfim, está naquela fase, o que eu faço? Eu quero me cobrar, eu cobro a outra pessoa, eu aponto o dedo, eu piso em cima. Isso não é uma atitude de construção. Lembrando, Cliff, mas quer dizer que eu tenho que passar pano pro meu ex, pisar em ovos com o meu ex ou com a minha ex? Esses dias eu li esse comentário e me ficou na cabeça. Não!
Você não tem que passar pano pro teu ex ou pra tua ex, você não tem que pisar em ovos com o teu ex, aliás, com ninguém você precisa passar pano, pisar em ovos. Você tem que aprender a como se comunicar, tem que aprender a se posicionar e, principalmente, tem que aprender, se você gosta da outra pessoa, se você quer construir com a outra pessoa, aprender a construir com a outra pessoa. Não a amassar a outra pessoa, a construir, tá bom? O melhor de dois mundos. Ela quer a novidade e a excitação dos rebotes, mas também quer a segurança e o carinho, a familiaridade que você oferece. É como querer comer o doce e ainda guardar o dinheiro. Ela quer a aventura, o conforto, a intensidade e a paz. Tudo ao mesmo tempo. Ela quer a vida de solteira e a vida de casada. Ah, que maravilha! Ela ganha ao ter da órbita dela. Então, o que ela ganha? Segurança emocional, validação de ego, controle da situação e a fuga da responsabilidade. Ou seja, ela esconde o que faz, porque, no fundo, ela sabe que se você soubesse a verdade completa, você talvez, provavelmente, não continuaria ali disponível. Ela te mantém numa zona de conforto para ela, enquanto ela te mantém ela fica numa zona de conforto, enquanto ela te mantém numa zona de incerteza. Lembrando que aqui mais informações, como comunica, da forma que comunica é importante, porque assim, ó, às vezes a pessoa esconde, porque se eu revelo, eu não vou ter compreensão, eu não vou ter ajuda para melhorar, eu não vou ter carinho, eu vou ter porrada. Então eu acabo não revelando. Só essa nuance para tomar cuidado e para você refletir também no retorno do teu ex ou da tua ex. E aí vem o seguinte, e aí se você quer essas análises profundas, olha só, o vídeo que eu estava falando para você é aqui, ó, microsinais de arrependimento. Olha só, quantos vídeos exclusivos nós dois, pelo menos 2 vídeos exclusivos nós dois por semana, você tem aqui no canal. E Laboratório de Casos, quer fazer parte, gostou, achou bacana, quer que eu analise o teu caso? Eu e a Nós Dois vamos analisar. É só você entrar aqui na Nós Dois, fazer o teu cadastro gratuito, vir aqui em vídeos e vem aqui em Laboratório de Casos, preenche aqui, coloca o teu relato aqui, marca aqui que autoriza, bota em enviar, coloca o teu relato aqui. Gente, ó, é 2.000 caracteres, é um texto enorme. Quanto mais completo você colocar, melhor. Coloca o teu relato, como se conhecer, um pouquinho do relacionamento, como tá hoje. Coloca ali o teu relato, eu e a Nós Dois, quem sabe você faz parte do novo, do próximo episódio do Laboratório de Casos. E se você quer análise profunda, se você quer lá na mente do teu ex ou da tua ex, se você quer estratégia para o teu caso assertiva, você não quer um cursinho que você não sabe como responder depois, você não quer eventualmente uma mentoria que quando você precisa, né, ou às vezes nem sabe do que está falando, mas você quer acompanhamento 24 horas por dia de forma ilimitada, está aqui a Nós Dois para você. É só você vir aqui em meus conteúdos, olha só, olha a quantidade de planos. Aqui o recomendado é o plano prêmio, que dá 20 vezes mais, olha só, 189 no trimestral. Olha a quantidade, até 200 favoritos, você pode editar mais 50 vezes, até 50. Uso de comandos 100, 20, olha, tem tudo, tudo. E principalmente você vai ter tudo liberado no GPS Nós Dois. Já pensou você saber a tua evolução, tá evoluindo, tá, não tá, o termômetro tá indo mais, tá mais quente, tá mais frio, como é que tá? E você ter aqui as mini análises, cada evento, cada coisinha que acontece, cada
cada coisa, vem aqui para nós dois. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Hoje foi o laboratório de casos. Deixa eu voltar aqui para me despedir de você. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, cuidado com os alertas que eu faço, eles são para o teu bem, tá? Coisa que talvez canal nenhum faz ou que pouco faz, pouco vai mandar você, vai dizer para você, não faz e coisa. A maioria fala, não faz, todo mundo faz tudo. Aí dá as cagadas, aí todo mundo manda carta de reconquista, aí todo mundo posta 2 taças de vinho, aí dá as merdas, aí o meu ex ou a minha ex se afastou cada vez mais. Tenha estratégia personalizada para você. Eu falo isso desde o começo do meu canal. Não é porque eu tenha nós dois aqui, não. Volta o meu canal, você vai ver. Desde o começo eu tenho a mesma postura, porque eu sei o que funciona, o que não funciona. Cuidado, beleza? Espero que eu te veja no próximo laboratório de casos. Espero que o teu caso seja o próximo laboratório de casos. A pessoa que foi analisada aqui, ela vai ser notificada que foi analisado. Então, um grande abraço para você, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Tchau.